Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal PJ Calc Plus. Aqui nós tratamos de cálculos trabalhistas, de PJ Calc, de outros problemas processuais relativos à matéria trabalhista. Pois bem, nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho mais sobre a jurisprudência, a atual jurisprudência do TST, quanto à atualização de cálculos trabalhistas, ao dilema e da aplicação da Selic. Nós sabemos que ainda existem algumas controvérsias, né, alguns juízes e alguns advogados defendem a aplicação de juros de 1% mais Selic, outros defendem Selic composta, né, ou seja, capitalizada. E eu vou trazer para você aqui hoje nesse vídeo uma decisão recentíssima, na data que eu estou gravando esse vídeo, do TST, que fala um pouco sobre essa questão. Tá? É uma decisão que saiu ontem, né? Hoje é dia 7 de setembro de 2022, a decisão saiu ontem, dia 6. Pois bem, mas antes disso, inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse vídeo, ao final aí dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente discutir essa questão. Pois bem, eu tenho aqui na minha tela a decisão é essa daqui, um recurso de revista, né? Mas para que a gente possa enxergar melhor aqui, eu baixei aqui, né? Fiz um download aqui do PDF para a gente conseguir enxergar melhor aqui. Deixa eu afastar aqui minha câmera aqui para a gente ver essa aplicação aqui dessa situação. O que é que nós temos aqui, né? Decisão regional que não fixou expressamente o índice de atualização, fixação dos juros de mora, aplicação parcial da tese, né, que está exposta lá no STF na decisão, na DC 58. O que é que nós temos aqui? O egrégio STF, no julgamento da DC 58, concluiu ser inconstitucional a aplicação da taxa referencial da ATR para a correção monetária dos débitos trabalhistas. Conferindo interpretação conforme a Constituição, ele decretou aqui, né, a inconstitucionalidade desses dispositivos. Diante da modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Maior, incumbe tão somente a adequação para o fim de determinar a utilização até que sobrevenha a solução legislativa dos mesmos índices de correção monetária e dos juros vigentes para as condenações cíveis em geral. Ou seja, até que venha uma lei definindo qual é o índice a ser utilizado na Justiça do Trabalho, vão se aplicar os índices das causas cíveis, né? Quais sejam, né? O IPCAE, mais juros na fase pré-judicial, né? Isso aí tá tranquilo. E, a partir do ajuizamento, a taxa Selic, né? No caso dos autos, não houve trânsito em julgado da matéria, tratando-se de processo ainda em fase de conhecimento. A decisão do Tribunal Regional, fazer referência à tese do STF, determinou a aplicação de IPCAE na fase extrajudicial, ou seja, antes do ajuizamento, e após a taxa Selic, mantendo, contudo, a incidência de juro de mora a partir do ajuizamento da ação. Então, o regional manteve a aplicação de juro de mora de 1% a partir do ajuizamento. Então, ficou Selic mais 1% ao mês, né? E fundamentou exatamente no parágrafo 1º do artigo 8 da Lei 8.177, né? No parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, tá? O que é que diz esse parágrafo 1º, né? Que a gente já conhece bem ele. Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes de acordos feitos em reclamatório trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas, serão acrescidos nos juros de mora previsto no caput, juro de 1% ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata dia, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. Então, com base nesse parágrafo 1º aqui, desse artigo 39, que fala em juros de 1%, que era exatamente o que a gente aplicava antes, o regional resolveu aplicar esse 1%. E o que foi que o STJ, que o TST decidiu, né? Só botar aqui minha câmera aqui mais pertinho. O que foi que o TST decidiu com relação a isso, né? Aí ele vem aqui, explicando.
Uma vez que a taxa Selic é índice composto que engloba juros de mora e correção monetária, inviável que haja acumulação de taxa Selic mais juros de mora de 1% ao mês. Não cabe a aplicação desse juro de mora, embora esteja lá no dispositivo, a partir do ajuizamento da ação, que resultaria em bis in idem e enriquecimento sem causa. Portanto, tratando-se de processo em curso, na fase de conhecimento, devem ser aplicados os termos do inciso 2 da modulação dos efeitos da ADC 58, né? Que índice, né? O que é essa modulação que ele está se referindo aqui lá na ADC 58? Vamos dar uma olhada nessa modulação lá. Pronto. O que é essa modulação que ele está falando exatamente do item 2 aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, o item 1 da modulação, né? Em que caso se aplicam, né, esse entendimento, né? São reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR, IPCAE ou qualquer outro índice. Então, se o processo já está pago, se já houve pagamento, não há mais por que levantar essa questão. Isso aqui é bem tranquilo, né? O item 2, que é o que ele se refere, deixa eu só continuar aqui a última parte aqui, ó. No tempo e modo oportuno, de forma judicial, inclusive depósitos judiciais e o juro de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas as executadas as sentenças transitadas em julgado, que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo a TR ou IPCAE e o juro de mora de 1% ao mês. Então, se você tem uma sentença que ela já transitou em julgado, na fase de conhecimento, que nessa sentença diz que o juro é, por exemplo, IPCAE mais 1%, ou TR mais 1%, é esse juro, é essa correção monetária que deve ser aplicada. O item 2, né, da modulação aqui diz o seguinte: os processos em curso, ou seja, que não transitarem em julgado ainda, né, que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação de forma retroativa da taxa Selic, juros e correção monetária, sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF. Aqui eu vi também uma confusão com relação a essa questão dessa palavra aqui, ó, de forma retroativa. E o que foi que eu vi? Algumas pessoas aplicando a Selic de forma retroativa lá na data da verba no processo. Eu entendo que não é isso. Essa forma retroativa que ele se refere é como são processos que estavam sobrestados, que são anteriores à data da decisão do STF. Esse entendimento do STF aplica-se a esses processos, mas na forma que eles já explicaram na decisão, ou seja, Selic somente a partir do ajuizamento, não cabe Selic em fase pré-judicial. Essa forma retroativa não é que você vai aplicar retroativamente as verbas, né, anteriores ao ajuizamento, não é isso, no meu ponto de vista, tá? Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo, aliás, muito claramente aqui, que os processos que estão em curso, ou seja, aqueles que não transitaram em julgado ainda, que estavam suspensos em razão exatamente aguardando a decisão do STF, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros e correção monetária, sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial. Então, esse item 2 aqui que ele está dizendo que vai aplicar lá. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos ainda que transitados em julgados, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária. Então, vamos traçar o seguinte paralelo aqui, na seguinte explicação. Se os processos, se já foi pago, já houve pagamento, não há mais que se falar nisso, tá? Se não transitou em julgado, estava suspensa, aguardando o julgamento do STF, aplicam-se as orientações e as determinações da ADC 58, tá? Que é esse último caso aqui, se transitou em julgado já, mas não há na sentença determinação quanto a que tipo de correção monetária deve ser aplicada,
aplica-se também a decisão do STF, tá? Agora eu acho que aqui também tem que ter assim o bom senso, né? Algumas pessoas, por exemplo, vai desenterrar uma sentença lá de 2010, 2011, 2012, que nessa sentença mandava aplicar juros legais e aí aplicar Selic nessas sentenças antigas. Eu acho que não, a interpretação não seria bem essa. Eu acho que quando ele fala que aplica-se aos processos que transitaram em julgado em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juro, omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais, mas é quando há na sentença a indicação de que vai esperar a decisão do STF, ou que os juros legais após a decisão do STF, não você desenterrar uma situação que não está afeta a essa questão do STF, no meu entendimento, tá? Não é todos os processos da execução agora que a sentença não fale em correção monetária, você vai aplicar a Selic, tá? No meu entendimento, tá? Então, nós temos esses parâmetros. Então, voltando aqui na decisão do STF, né? O que é que ele diz do TST, né? O que é que ele fala aqui? Ó? Uma vez que a taxa... Então, ele diz aqui, ó, a gente parou aqui. Deve ser aplicado nos termos do inciso 2 da modulação dos efeitos da 58, da DC 58, que determina a incidência do IPCA mais juros legais, artigo 39, caput da Lei 8.177. A decisão foi muito clara em mandar aplicar não o parágrafo 1º, mas o caput do artigo 39. E o que é que o caput do artigo 39 manda aplicar? Manda aplicar TR como juros de mora. TRD aqui, ó. Sofrerão juros de mora equivalente a TRD. Então, realmente, na decisão, não tem espaço para aplicar esse parágrafo 1º aqui do artigo 39. Ele está mandando aplicar o caput, que é correção monetária, que é TRD como juros, tá? Então, voltando aqui na nossa decisão, não é essa aqui. Então, ou seja, a TR acumulada entre a data do vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento na fase prejudicial, né? Então, se o pagamento aconteceu antes do ajuizamento, que não é muito viável, né? Você atualiza até a data do pagamento, e a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, em consonância, inclusive, com as atuais decisões do STF em reclamação constitucional que reafirmam a adoção do IPCAE mais juros previstos no caput do artigo 39, na fase pré-judicial. Precedentes, tal recurso que é reconhecido e provido, tal. Então, essa é uma decisão recentíssima, né, do TST, que trata dessa matéria, né? Então, assim, se você tinha alguma dúvida se aplica juro de mora de 1% na fase judicial, né, na fase depois do ajuizamento, mais Selic mais 1%, acho que está afastado aqui por essa decisão, que é uma decisão bem recente aqui do TST. Ok, meus amigos? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado aí. Bota seus comentários aí, né, com alguma informação que você tenha. Se você gostou, se você não gostou, dê o seu like, compartilhe. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí no canal para que a gente possa atingir mais pessoas. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.